Fala pessoal, tudo bem com vocês? Um abraço para todos, né? Hoje estou gravando mais alguns vídeos relacionados às aulas que eu ministrei durante a semana, tá certo? Então, diante disso, queria que vocês assistissem com bastante atenção, tirar as suas dúvidas e que possa também fazer os exercícios que foram solicitados para fazer em casa durante o final de semana. Esse vídeo ele vai ser destinado às turmas de oitavo ano da escola Dom Timóteo, da cidade de Croatá, no Ceará, onde nós trabalhamos os tipos de sujeito, tanto no oitavo ano C, como também no oitavo ano D. Então vem para cá e vamos relembrar o que nós estudamos durante essa semana. Gente, nós falamos sobre a questão dos sujeitos, né? Falamos sobre sujeito e predicado, mas damos aí uma ênfase maior aos tipos de sujeitos. Então é importante a gente relembrar que as frases elas podem apresentar sujeito indeterminado, sujeito inexistente ou oração sem sujeito, como queiram. Também temos aí o sujeito determinado. Então, e esses últimos eles vão se subdividir ainda em três tipos, como sujeito simples, sujeito composto e também o sujeito oculto ou elíptico ou desinencial, tá certo? Que é a mesma coisa. Beleza. Olha, nesse caso aqui vamos começar sobre o sujeito simples. Quando eu falo em sujeito simples, é exatamente quando o verbo principal de uma frase ele faz referência a um sujeito de um único núcleo. Então, quando o verbo faz referência a um sujeito de um único núcleo, nós temos um sujeito simples. E o núcleo do sujeito é a sua palavra principal, ou seja, é a palavra mais importante. Tá ok? Por exemplo, quando eu digo Paulo comprou uma bicicleta, os meninos estão brincando no quintal, né? Então vejam que nesse caso aqui, pessoal, relativamente o primeiro exemplo, se perguntarmos quem comprou a bicicleta, teremos a resposta Paulo, não é isso? Então nesse caso o verbo comprou faz aí referência a um sujeito de núcleo único, que no caso é Paulo. Tá certo? Já no segundo exemplo, nesse caso, se perguntarmos quem está brincando no quintal, teremos como resposta os meninos. Então, veja que nesse caso, o sujeito ele é formado por duas palavras. No entanto, o núcleo do sujeito é o elemento meninos. É a essência, é a parte essencial desse termo, no caso, os meninos. Tá beleza? Então, olha, já com relação ao sujeito composto, é aquele quando o verbo principal ele faz referência a dois ou mais núcleos, tá ok? E aí nós temos, nesse caso, o sujeito composto. Se você diz, por exemplo, Camila e Lorena fizeram os doces da festa. Vejam, Camila e Lorena, né? Então já vejo que não é mais apenas um sujeito simples, né? O sujeito ele passa a ser composto. Quando eu digo a professora e os alunos ensaiaram a festa da escola. E uma coisa importante aqui, gente, que não podemos esquecer, é que o sujeito composto, ele não necessariamente é um vocábulo no plural, como vocês estão vendo abaixo, né? Então são dois sujeitos, né? Camila e Lorena, a professora e os alunos, mas não necessariamente eles estão aí no plural. Veja que no primeiro exemplo, se perguntarmos quem fez doces da festa, quem fez os doces da festa, óbvio que vocês irão responder o quê? Que Camila e Lorena, ou seja, o sujeito com dois núcleos, o núcleo 1 é Camila e o núcleo 2 é Lorena, tá certo? E o mesmo acontece com o segundo exemplo, quando perguntamos quem ensaiou para a festa da escola. Teremos a resposta o quê? A professora e os alunos. O núcleo 1 é a professora
e o núcleo 2 é alunos, tá bom? Então, gente, no entanto, veja aqui essa frase. Os netos presenteiam a avó. Se perguntarmos quem presenteou a avó, teremos a resposta, os netos. Então observe que as palavras de tal resposta estão no plural, mas não é indicativo de sujeito composto, tá certo? Então não confundam essa questão, tá bom? Os netos presenteiam a avó. Nesse caso não é composto, é simples, mesmo estando no plural, porque não necessariamente precisa estar no plural para ser sujeito composto, tá beleza? Então, e aí o núcleo é os netos, né? O terceiro tipo de sujeito nós chamamos de sujeito oculto ou sujeito desinencial. Então, sujeito também é chamado de sujeito elíptico. Então veja, sujeito elíptico, sujeito implícito, sujeito subentendido. Então o sujeito oculto ou desinencial é o quê? É aquele que não aparece na frase de forma explícita, mas que podemos dizer que sabemos que ele está ali, mas não conseguimos vê-lo. Por isso que o nome já diz, ele é oculto, tá bom? No entanto, podemos identificar por conta da desinência do verbo na frase. Aí, como assim, professor? Ora, a desinência, ela consiste em elementos do final da palavra que permitem identificar a pessoa verbal a que ela se refere, ok? Compreender a palavra se é masculina ou se é feminina, se é singular, o plural, e etc. Né? Como por exemplo, se eu pego o exemplo, olha só. Estamos muito orgulhosos de você. Deixei minha chave em casa. Olha, em ambos os exemplos, o que indica qual é o sujeito é a desinência, ou seja, a flexão. Isso, a flexão verbal. Como assim? Vejam. Ao analisar uma flexão verbal, estamos, por exemplo, observando o seguinte: nós, né, é a desinência de número de pessoa, da primeira pessoa do plural. Quando eu digo deixamos, né? Nesse caso, aliás, estamos muito orgulhosos de você. Quem estamos? Nós, né? Nós estamos. Então, nós estamos. Então, em ambos os exemplos, o que nos indica qual é o sujeito é a desinência de flexão verbal. No primeiro exemplo, o verbo estamos indica que o sujeito só pode ser nós. Já no segundo exemplo, o verbo deixei indica que o sujeito da frase é eu, né? Estamos, nós estamos. Então veja que o sujeito não aparece, mas dá para identificar quem é o sujeito. Quando eu falo deixei a minha chave em casa, não precisa colocar eu deixei a chave em casa. Mas se eu falo isso para você, é óbvio que você já entendeu que foi eu que deixei essa chave em casa, né? É coisa minha, eu sou meio descuidado mesmo. Eu acabo sempre deixando a chave em casa, no supermercado, na padaria, aonde eu vou, eu estou deixando a minha chave, beleza? Pessoal, então olha só. Então, nesse caso, tanto o sujeito nós quanto o sujeito eu, eles estão implícito. Isso que é oração, o sujeito da oração é oculta. Beleza? Vamos agora para o quarto tipo de sujeito, né? Às vezes, nem sempre falam-se na escola sobre esse tipo de sujeito. É o sujeito determinado. Mas eu gosto de falar, porque geralmente as pessoas falam apenas os 5 tipos de sujeito. Eu gosto de falar sobre o sujeito determinado, porque pode haver alguma dúvida. Quando eu falo do indeterminado, é aquele que faz referência a alguém, mas não identifica. Então, já no caso do sujeito determinado, aí é diferente. Ele é aquele que pode ser identificado, como você compara nos exemplos. Quando eu digo, deixa eu ver aqui, uma frase, para colocar uma frase, ó. Rita disse que vai chover.
Sujeito determinado. Rita. Disseram que vai chover. Opa, quem disse? Eu não sei. Então, nesse caso, o sujeito ele é indeterminado. Beleza? Mas como estamos falando do sujeito determinado, observe que no primeiro exemplo podemos ter o sujeito Rita. Por isso que ele é determinado. Já no segundo nós não sabemos. E aí é aquela coisa da indeterminação. Então, só para você saber por que eu estou falando sobre os sujeitos determinados, gente. Ó, os sujeitos simples, sujeito compostos ou sujeitos ocultos, todos eles são sujeitos determinados, tá bom? Então não esqueçam disso. O quinto tipo de sujeito, nós temos o sujeito indeterminado. Aí sim, é aquela questão de você não conseguir identificar o sujeito. Então, é aquele que faz referência a alguém, mas não se identifica. Esse tipo de sujeito geralmente é acompanhado de verbos flexionados na terceira pessoa do plural ou verbos flexionados na terceira pessoa do singular, acompanhado da partícula se, ok? Essa partícula se é um índice de indeterminação. Olha, veja por exemplo, esqueceram de trancar a porta. Quem esqueceu de trancar a porta? Não sabemos. Precisa-se de vendedores. Quem precisa de vendedores? Também não sabemos. Então observe que no primeiro exemplo, quando eu digo esqueceram de trancar a porta, sabemos que alguém esqueceu de fechar essa porta, de trancar essa porta, mas não necessariamente, não exatamente quem foi. Já no segundo exemplo, na segunda frase no caso, identificamos que alguém ou algum lugar precisa de vendedores, mas não conseguimos aí compreendermos em quem ou que lugar é esse que está precisando de vendedores. Tá bom? E para a gente fechar, nós temos as nossas orações sem sujeito, né? Ou seja, sujeito inexistente. Quando eu falo de sujeito inexistente, ou seja, oração sem sujeito, ocorre quando chamamos desse caso, ela é acompanhada do verbo impessoal, tá bom, gente? Os verbos impessoais, eles não são acompanhados por sujeitos e podem indicar fenômenos da natureza. Por exemplo, quando eu digo chover, nevar, fazer frio, fazer calor e etc., veja que aí está incluído dentro da oração sem sujeito, porque nós estamos falando de quê? De verbos impessoais. Quando eu falo também tempo decorrido, né? Ser, fazer, etc., e a existência ou acontecimento de algo, caso haver. Vejo, por exemplo, como um exemplo aqui, quando eu digo nevou o dia todo. Cadê o sujeito dessa oração? É inexistente. Oração sem sujeito. Faz 3 anos que estudo nesta escola. Olha aí, o verbo fazer, verbo pessoal. Tempo decorrido, no caso, né? Quando eu digo há muita gente na praia, olha, o verbo haver. Existência ou acontecimento de algo, né? O verbo haver tendo esse sentido. Quando eu digo na minha família há um caso parecido, aliás, minha família houve um caso parecido. Também estou falando aí em tempo decorrido, né? Ou seja, de acontecimento. Tá bom? Então, gente, não é difícil, desculpa, não é difícil vocês identificarem a oração sem sujeito. É só você estudar com bastante atenção, fazer os exercícios e daí um resumão da nossa aula durante essa semana. No caso, hoje é 7 de maio de 2023. Então, essas aulas foram ministradas dos dias 3 a 6, tá bom? Aliás, hoje é 6, né? Abração para todos. Em breve eu voltarei com um novo vídeo para vocês. Estudem, porque estudar é o caminho do sucesso para todos. E eu quero que todos vocês, meus alunos, independentemente de ser meus alunos virtuais ou alunos físicos, eu quero ver vocês vencerem na vida. Tchau, gente. Um abraço e até a próxima.